Você sabia que alguns alimentos, como o abacate, por exemplo, podem ajudar na nossa memória? Já outras comidas não fazem tão bem, não. Veja agora em mais uma reportagem no quadro Faz Bem. Lá vai seu Eduardo para mais um dia de aula, mas não é para qualquer curso. Olá, Eduardo, tudo bom? Oi, pronto, tudo beleza. Hoje a gente vai fazer uma atividade de um jogo chamado Jogo da Cachola, para melhorar a questão da sua memória. Sim, seu Eduardo está aqui para dar uma forcinha para a memória. E olha que ele é consciente de que precisa estimular o cérebro o tempo todo. Mas de vez em quando a máquina dá umas falhadinhas. Às vezes eu saio do carro, quando eu chego lá na frente, às vezes eu me esqueço se eu realmente acionei o alarme. Quem nunca viveu isso, não é mesmo? Mas são essas situações do dia a dia que muitas vezes disparam um alerta. Será que a memória não está precisando de uma ajuda? O passar da idade explica um pouco essa perda da memória. Mas para a gente entender melhor, que tal imaginar que eu estou em um laboratório e que aqui do meu lado tem um cérebro funcionando? Se a gente olhar aqui dentro, vai ver várias células chamadas de neurônios. São elas as responsáveis por guardar as informações de minutos atrás ou de quando a gente era criança, por exemplo. Só que com o tempo, essas células vão envelhecendo ou até morrem. E isso acontece de forma lenta ou mais acelerada. E sabe o que interfere nesse processo? A nossa dieta. Adivinha só o que estraga a vida dos nossos neurônios? Excesso de gordura, excesso de açúcar, muitos condimentos não adequados. Mas qual seria a solução para manter a memória tinindo? Comece pelo abacate. É rico em vitaminas do complexo B. Então você tem B1, B2, B6 aqui presente. Essas vitaminas, elas fazem com que as células em geral funcionem muito melhor. Além do que, ele tem na sua composição o tipo de lipídio que ele tem, o tipo de gordura, vamos chamar assim, é altamente benéfica, como se você tornasse o seu sangue melhor fluido. Então, na verdade, o abacate, ele é, vamos chamar assim, um carro-chefe anti-inflamação. A beterraba não tem só essa cor bonita e vibrante, não. Quando você consome beterraba, existe a produção de substâncias vasodilatadoras. O que é isso? Então, que faz com que o vaso se alargue, portanto, a pressão arterial diminui e o fluxo sanguíneo aumenta. Então, principalmente para aquelas pessoas que começam a ter déficit de memória, o consumo de beterraba é muito útil. Quando você rala bem fininho e faz salada em casa, até uma sugestão muito interessante é misturar a beterraba com o repolho. O repolho por conta das vitaminas B também, B1, B2, e a beterraba por esse papel de vasodilatação. O ovo e o brócolis ajudam no bom funcionamento dos neurônios. Ah, e nada de torcer o nariz para os peixes, hein? Por exemplo, né, salmão é um peixe de águas marinhas, muito rico. Também atum, e pode ser até o atum de lata mesmo, ele ainda conserva suas propriedades boas. E mais comumente a sardinha. Em geral eles têm ácidos graxos, que a gente chama genericamente de ômega 3, que ajuda a formação da massa cinzenta do nosso cérebro. Então tudo isso melhora a memória, melhora o estado de alerta. Lembra do seu Eduardo, do começo da reportagem? Então, sabe o que ele faria se soubesse quais alimentos ajudam a estimular o cérebro? Eu ia trocar tudo por eles, porque eu sei que o cérebro é a base de tudo. A gente vai ter uma vida longa e bem melhor se você mantiver o cérebro funcionando bem.